porque a gente Essa vai mulher falar aqui é mão de ferro, viu, sobre gente? energia elétrica, mão fechada, tem que ser. E economizar é a palavra do momento, né? O pedido que o governo tem feito para a população, inclusive. E hoje a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E ele falou que as medidas para aumentar a geração e reduzir o custo afastaram o risco de um apagão. Agora, apesar dessa confiança, o André Peptoni admitiu, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, que o momento exige muita atenção, porque os reservatórios das hidrelétricas estão sem água ou com pouquíssima água e por isso é necessário economizar. Não trabalhamos com risco de apagão. Nós estamos fazendo todos os esforços para que seja possível atender a carga. Estamos tomando todas as medidas para aumentar a geração e estamos também tomando medidas para reduzir o consumo, medidas voluntárias. É importante que o consumidor nos apoie nesse momento. Afinal de contas, energia elétrica, se desperdiçar, vai faltar. Mas nós não podemos desperdiçar. Por isso, essa campanha nacional para uso eficiente de energia. Segundo o André Peptoni, também o risco de um racionamento vai ficando cada vez mais distante à medida que se reduz o consumo de energia. O diretor-geral da ANEEL lembra que dentro de casa o consumo é puxado por alguns eletrodomésticos que as pessoas são mais obrigadas a usar, né, que fazem mais parte da rotina. Nós temos os vilões da economia dentro de casa. Quem são os vilões? É o chuveiro elétrico, é a geladeira, é o ferro a vapor e é o ar-condicionado. Se a gente tomar um cuidado com esses 4 eletrodomésticos, a gente vai contribuir para pagar menos conta de luz no final do mês e mais, vai contribuir com todo o país, com toda a nação, para que a gente enfrente esse período de escassez hídrica. E aí, o que fazer, hein, Joel? Como é que a gente pode tornar o nosso uso de energia elétrica em casa mais inteligente, mais racional? Além de ficar tirando os aparelhos da tomada, o que pode ser feito? E é para isso que a gente vai falar agora com o Pedro Cortes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Já está com a gente aqui na linha, já está nos ouvindo. É o que fazer para ontem, né? Porque o que precisa ser feito, na realidade, é pelo país. O país que precisa se programar para daqui para frente não passar por momentos estourou pra gente, como esse né? Novamente, exatamente. E já que estourou pra gente, vamos Pedro, se virar, né? A gente tem que se virar. Boa tarde para você. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Ô Pedro, você ouviu aí o nosso entrevistado dizer que os vilões são ferro a vapor, o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. Vamos começar aí por qual você quiser, qual que você prefere começar para dar um caminho para a gente. Pode ser o ferro a vapor, que é muito comum nas residências. Acho que está presente em quase todas as residências. O que fazer para você economizar, por exemplo, nesse sentido? Bom, nós temos um gasto de energia. Quando ligamos o ferro, nós temos um gasto de energia durante o processo de aquecimento do ferro, antes dele estar numa temperatura adequada para se passar a roupa. Então, o ideal é que a gente tenha um volume maior de roupa para ser passado de uma vez. Porque se a gente for passando aos poucos, né, tem sempre esse gasto de ligar o ferro, processo de aquecimento, ele está consumindo energia sem que a gente utilize o aparelho. Então, é importante juntar uma quantidade maior de roupas para ser passado de uma vez. Uma outra dica, reparem que nem todas as roupas necessitam ser passadas a ferro. Você tem hoje, basta olhar nas etiquetas, você tem roupas que dispensam a passagem. Então, basta dobrar adequadamente a roupa que ela vai ficar boa para uso. Então, é uma dica que pode ser bastante interessante aí para reduzir o consumo. Em relação ao chuveiro, algumas dicas básicas. Por exemplo, agora no período quente, ficar atento à regulagem do chuveiro para ver se ele realmente está na temperatura do verão, né? Às vezes as pessoas programam ele lá para o inverno e continuam usando ele nessa temperatura mais elevada e vão controlando ali a temperatura com fluxo d'água. Então, deixar o chuveiro na posição de verão. Uma sugestão interessante, cronometrar o tempo que se gasta no banho, né? Todos os celulares hoje têm cronômetro. É claro que você não vai entrar no chuveiro com o celular, mas antes de entrar, aciona o cronômetro, vê quanto tempo leva um banho normal
e vai lá no final e vê quanto se gastou. As pessoas vão descobrir que é possível fazer com 20% a menos do tempo o mesmo banho com a mesma qualidade. A gente vai estar economizando água, vai estar economizando energia elétrica. Pedro, Oi? e sobre um negócio que me passou pela cabeça agora sobre o chuveiro, porque você falou sobre o ligar e desligar do ferro de passar roupa, né? Que o ideal é ligar de uma vez que ele esquenta, gasta energia pra caramba pra isso, e aí você já usa de uma vez. Pro chuveiro, Certo. você abrir e fechar pra tentar economizar água durante o banho também, isso também eleva o custo de energia ou não? Funciona diferente nesse caso? Não, tem algumas pessoas que optam, né? Enquanto elas estão se ensaboando, elas fecham o chuveiro. É uma alternativa, mas isso nem sempre, pelo que eu estou vendo, você está sinalizando que você faz assim. Exatamente. Mas nem sempre, eu não aconselho, é uma dica bastante interessante, mas eu não apresento isso como uma sugestão, porque nem todo mundo acha essa alternativa confortável. Então, tem que pensar também no conforto das pessoas que estão utilizando, mas é uma possibilidade. Realmente, principalmente nos dias quentes, a pessoa, né, ao se ensaboar, ela desliga o chuveiro, se ensaboa, ela vai estar economizando água, vai estar economizando energia elétrica. O chuveiro ele aquece muito mais rápido do que o ferro. Então, esse período, né, esse gasto seria reduzido, né, assim, o tempo que se gasta para aquecer a água do banho. Em relação ao ar-condicionado, prestar atenção à temperatura e manter os ambientes fechados, né? Porque se você ligar o ar-condicionado, deixar a porta aberta, a janela aberta, ele vai trabalhar muito mais para manter a temperatura do ambiente. É claro que aí tem uma outra ressalva. Se você tem um ambiente onde tem uma concentração grande de pessoas, a ventilação ela tem que ser privilegiada por conta da pandemia. Então, não é interessante você ter muita gente num ambiente fechado sem circulação de ar. Mas, na medida do possível, você deixar a janela fechada, deixar a porta fechada para que o ar-condicionado ele tenha um melhor rendimento. E verificar realmente se a temperatura que você está colocando, né, que a pessoa está colocando, é a temperatura ideal. Às vezes a pessoa fala assim, vou colocar, quero que resfrie muito rapidamente, vou colocar ali 19, 20 graus, realmente o aparelho vai gastar uma energia muito grande, e depois, não, está muito frio agora, vou desligar o aparelho, depois liga de novo. Realmente, essa situação acaba gerando um custo muito alto na energia, um consumo muito alto de energia. Então, o ideal é programar uma temperatura, ter paciência para que o ar-condicionado resfrie o ambiente e depois desfrutar dessa temperatura sem ficar alterando, né, essa programação. Em relação à geladeira, evitar... Ô Pedro, no ar ainda, só Oi? uma dúvida, me desculpe. Diga. É porque daqui para frente nós temos um período em que as pessoas adquirem o aparelho de ar-condicionado. Né? Sim. Daqui para frente as compras aumentam e muito nesse sentido. Para alguns lugares não é um artigo de luxo, né, Joel? Não, é de necessário necessidade mesmo. real. Exatamente. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que faz um calor danado. Né? Tocantins, por exemplo, tem um Por amigo exemplo. meu que morou lá, ele falou que sem o ar-condicionado é praticamente impossível, né? Para quem pode, é claro. Para quem pode, faz ali umas contas e dá um jeito de pagar, né? Ô Pedro, dá para você escolher algumas linhas desses aparelhos que são mais econômicas, não é? Que Sim. consomem menos energia, não é? É bom se atentar a isso na hora da compra. Além daquele certificado, né, de consumo de energia, que vai indicar a faixa de consumo, se é A, B ou C, procurar sempre os aparelhos na faixa A, porque até eu falo assim, se você compra um aparelho que consome mais, ele pode ser mais barato, mas você vai gastar muito mais em energia elétrica. Então, aquele selo do Procel, ele é fundamental, não só para ar-condicionado, geladeira, freezer, micro-ondas, sempre procurar o aparelho que tenha um menor consumo. E tem aparelhos de ar-condicionado com a tecnologia inverter, que ele tem um sistema de funcionamento um pouco diferente dos aparelhos tradicionais, porque ele vai dosar o montante de energia necessária para manutenção da temperatura. Os aparelhos antigos, eles ligavam e desligavam, ligavam e desligavam. Então, eles refrigeravam o ambiente, desligavam, à medida que a temperatura ia subindo, quando atingia um determinado patamar, ligavam de novo, isso automaticamente. Esses aparelhos com a tecnologia inverter, eles mantêm um funcionamento mediano,
o suficiente para manter a temperatura. Uma vez atingida a temperatura programada, eles mantêm essa temperatura consumindo menos energia. Então, se a pessoa tiver a opção de comprar aparelhos com essa tecnologia, ela acaba adquirindo um aparelho com consumo menor. Em relação à geladeira, Sim. evitar colocar alimentos quentes na geladeira, tá? Esperar o alimento esfriar antes de guardar, porque o alimento quente ele vai fazer com que o aparelho tenha que trabalhar mais. Abriu a geladeira, retira o que é necessário, fecha a geladeira. Não deixa a porta aberta, porque vai entrar um fluxo grande de ar quente e a geladeira vai ter que trabalhar mais para manter a temperatura adequada no seu interior. Durante o apagão, muita gente acabou desligando o freezer. Então, você verifica se realmente há necessidade de você manter o freezer. O freezer é um aparelho que também consome bastante. Dependendo dos hábitos familiares, dos hábitos pessoais, é até possível se desligar o aparelho nessa época. Isso pode representar um ganho significativo de economia, né, e de redução na conta de luz todo mês. Então, essas são algumas dicas principais, é claro. Evitar, né, deixar um ambiente iluminado sem que ninguém esteja dentro, deixar aqueles aparelhos que ficam no modo stand-by na tomada, né, sem necessidade. Pedro, então, desplugar isso. Diga, Ana. tem ouvintes, a Giovana está ouvindo aqui as mensagens que estão chegando e acho que são dúvidas nesse mesmo sentido dos aparelhos que ficam ligados direto, né, Gi? Exatamente, Ana. Uma ótima tarde a você, Pedro, aos nossos ouvintes. Muita gente perguntando se, por exemplo, eu carreguei meu celular, mas continuei com a tomada ligada, isso gasta algum tipo de energia? Deixei meu computador desligado, mas a tomada também ficou lá carregando esse Simplesmente computador não desplugar, né? Não desplugar. Isso ainda piora nesse gasto de energia? Tem aparelhos que sim, tem carregadores que sim. Se você deixar ele plugado, ele pode ainda ficar com certo consumo. Ele fica numa operação stand-by. Então, pelo sim e pelo não, você não está precisando, desliga. Mesma coisa em relação ao computador. Por exemplo, um notebook, ele pode estar carregado, mas se a pessoa deixar, não está usando, ela deixa ele plugado na tomada, aquela energia está sendo constantemente fornecida para ele use ou não. É claro que num volume menor. Então, na dúvida, você não precisando do aparelho, desligue da tomada. Tá? Uma dica básica, porque aí você com certeza não estará gastando energia de maneira desnecessária. Bom, dicas importantíssimas, preciosas, eu diria. Algumas eu me surpreendi, mesmo a gente ouvindo tanta coisa. O Pedro colocou alguns pontos aí que você para pensar e que, felizmente, dá para você executar com facilidade em casa. São hábitos simples, né? Isso de você, por exemplo, se programar... Não é nada de outro mundo, né? Você se programar do que você vai pegar da geladeira antes de abrir a porta. Por exemplo, não é abrir e ficar vasculhando a geladeira. O que eu vou pegar? Não, eu tenho que pegar isso. Abre, pega tudo e fecha, E a do né? ferro de passar roupa? Eu não fazia ideia também. Quanto mais roupa você juntar para passar de uma vez só, melhor. Porque o ferro demanda muita energia para esquentar. E depois de quente, você vai tocando ali, você vai passando. Pois não, Pedro? Tem uma outra dica em relação à máquina de lavar. Para aquelas residências que têm máquina, é exatamente evitar o uso de pouca roupa na lavagem. Às vezes tem pessoas que vão fazendo a mesma dica do ferro. Junta um volume necessário, claro, respeitando a capacidade da máquina, e lava tudo de uma vez. Não faz aquela lavagem parcial. Vou lavar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, porque aí sim, você está gastando muita água e está gastando energia elétrica. Então, programar o uso desses aparelhos eletrodomésticos que são intensivos no uso de energia elétrica, consomem muito. Então, fazendo essa programação, a gente consegue. Veja, não é uma mudança na qualidade de vida, ninguém vai perder qualidade de vida ao fazer isso, ninguém vai ter, né? É só uma questão de rotina. No começo pode demorar um pouco, mas a partir do momento que a pessoa incorpora isso na sua rotina, já entra no modo automático, já fazendo isso tranquilamente, com uma redução de gasto de água e de energia elétrica. Essas mudanças, elas têm a capacidade, a possibilidade de reduzir em até quanto o orçamento de uma casa, pensando numa casa padrão, assim, de uma família brasileira? Dá pra gente calcular isso? Olha, Ana, depende muito exatamente do tipo de casa, mas vamos tomar com base o que aconteceu no apagão, quando teve uma determinação de que cada residência reduzisse o seu consumo em 20%. E muitas residências conseguiram não só atingir esse patamar, mas com consumo, inclusive, inferior, né? Aumentando essa margem, às vezes economizando 25%, 30%, com uma mudança de hábito. Inclusive, depois do apagão,
as distribuidoras de energia, elas estavam, de certa forma, reclamando porque elas não conseguiam retomar o faturamento no patamar anterior, exatamente porque as pessoas incorporaram economia de energia nos seus hábitos. Então, realmente é possível, pelo menos um 20%. Eu até sugeriria, né, que o governo fizesse uma revisão desse bônus, porque ele falou, olha, quem economizar entre 10% e 20% vai receber um bônus. Né? Eu acho que, assim, quanto mais a pessoa puder economizar, melhor para o sistema. Então, esse bônus não poderia ficar só nessa faixa. Quem conseguir economizar 30%, melhor ainda. 40%, melhor ainda. Melhor para a pessoa, que vai pagar menos, e melhor para o sistema, que vai ficar mais aliviado. Uhum. E além de tudo, é um benefício que vai vir só em janeiro, né? Então, até lá, as pessoas vão economizar, de fato vão gastar menos, porque precisam, porque está caro para chuchu agora para pagar a energia elétrica, mas é um benefício que você vai ver só lá na frente, né? Exatamente. E aí tem uma conta, porque, na verdade, é o próprio consumidor, com o aumento da energia elétrica, que vai bancar esse bônus. Então, não é que o governo está usando o dinheiro dele para premiar o consumidor. Então, primeiro que o governo fez, ele aumentou a tarifa, agora com a bandeira da escassez hídrica, né? A tendência é que até o final do ano aumente ainda mais esse valor. E depois chega lá na frente e fala assim, olha, eu aumentei R$10, eu vou te devolver 2, né? É uma coisa mais ou menos assim. Então, quem está financiando isso acaba sendo o próprio consumidor, o que, obviamente, não é algo muito estimulante, principalmente pelo fato de que ele só vai sentir o resultado dessa economia no futuro, né? Diferente quando a gente teve o apagão, a crise hídrica, quando teve política de bônus ou de redução compulsória, você já percebia isso na conta seguinte, né? Você começava a economizar, na conta seguinte o valor já vinha a menor. São tantas coisas, a gente estava até puxando da memória que nessa época de 2009 era isso, né? A gente tinha uma faixa de redução que era obrigatória na conta. Se você não alcançasse essa redução, você pagava uma multa. Se alcançasse, tinha um bônus. Era assim, né, Pedro? Se não alcançasse, além de pagar mais, existia o risco de corte de energia. Na época do apagão havia essa possibilidade. Então as pessoas ficaram muito receosas de que isso pudesse acontecer e realmente a economia foi muito significativa. Foi fácil envolver as pessoas, né, seja na empresa, seja em casa, para economizar, porque havia o risco de corte de energia caso as residências ou empresas não cumprissem a meta estabelecida pelo governo. Pedro, é claro que esse assunto vocês discutem muito nas universidades, no seu caso na USP, por exemplo, né? Por que o Brasil até hoje não pensou tanto em aumentar a produção de energia solar, energia eólica, sendo que nós temos um índice de iluminação gigante aqui no Brasil, índice de luminosidade sem igual, sem falar na extensão territorial, né? Por que a gente nunca pensou nisso? É difícil atuar nesse sentido? É difícil montar projetos voltados para a produção desse tipo de energia? Bom, Joel, o que acontece logo com o apagão é que o governo ele vai incentivando a construção de termoelétricas porque era a resposta mais rápida que se conseguia dar naquele momento. Obviamente não é a solução ideal, porque as termoelétricas, embora elas possam ser construídas rapidamente, elas têm um custo operacional muito grande, então isso vai impactar na conta de luz, e tem a poluição, tem os gases de efeito estufa, tal. Bom, a energia eólica, ao longo aí dos últimos 5, 7 anos, ela vem crescendo muito. Então, hoje, a capacidade instalada de geração de energia eólica já corresponde à metade da capacidade das termoelétricas. E isso vem crescendo, eu acredito que nos próximos 10 anos, a geração eólica ela ultrapasse a geração termoelétrica. Ela se constitui numa boa opção, inclusive atualmente, tendo em vista que as chamadas safras dos ventos no Nordeste tem sido muito boa, então a geração eólica no Nordeste tem sido bastante significativa. E a gente consegue, como sistema interligado, trazer um pouco dessa energia para as regiões que estão com as usinas com um nível muito baixo. Em relação à energia solar, o que eu digo que falta aí vontade política, porque há uma pressão das distribuidoras de energia elétrica, porque qual é a solução mais viável? As pessoas instalarem placas solares nas suas residências.
Então, é possível uma residência ela obter total autonomia, inclusive ela pode ser uma fornecedora de energia na rede. Então, você imagina, você faz um projeto, instala na sua casa, se você não estiver usando, por exemplo, você viajou, está trabalhando, não tem ninguém em casa, o consumo é reduzido, a sua residência ela vai injetar energia na rede. O problema disso é que os equipamentos eles são caros, porque em geral eles são importados e a cotação é em dólar, e não há um incentivo, né, mais consistente por parte do governo para esse tipo de solução, porque há uma pressão das distribuidoras de energia no sentido de falar, bom, você está tirando o consumidor da rede. Mas, na verdade, não, eu estou aliviando a rede, porque hoje nós não temos capacidade de atendimento a todos. Portugal e Espanha fizeram isso, né, no início desse século, fomentaram muito a energia solar nas residências. Hoje, Portugal, por exemplo, há 10 anos Portugal importava energia elétrica da Espanha. Hoje, Portugal é superavitário, ele exporta energia por conta desse investimento e principalmente por conta do investimento em energia eólica. Então, nós estamos caminhando para isso. Falta ainda um apoio maior para a energia solar. A energia eólica vem se desenvolvendo. Essas ferramentas, é importante, Joel, elas estavam disponíveis, estão disponíveis. Hoje nós temos um sistema que potencialmente é mais resistente a esse tipo de crise do que aquele existente no apagão. Só que essas ferramentas elas não foram adequadamente utilizadas. Faltou planejamento por parte do governo. Ele poderia ter tomado ações já no segundo semestre do ano passado, quando já se sabia que a temporada, né, primavera e verão não teria um volume suficiente de chuvas, e isso acabou efetivamente acontecendo. Esse cenário ele se repete agora nesse segundo semestre, o próprio governo já sinalizou com a bandeira da escassez hídrica que essa bandeira permanece até abril, ou seja, ele reconhece por meio dos prognósticos climáticos que a primavera e o verão não serão suficientes para reverter essa situação, ela vai perdurar, né, pelo menos até a metade do primeiro semestre do próximo ano. Então, essas ferramentas já estavam disponíveis. O problema é que o governo não utilizou. As hidrelétricas elas foram muito utilizadas no segundo semestre do ano passado, o nível abaixou, a chuva não veio, e agora nós estamos com essa emergência diante de nós. Ficamos esperando o problema, ou a solução do problema cair do céu. Foram postergando, né? Jogando para frente, aí agora apertou. A solução vai cair do céu e não caiu, infelizmente. Agora tem que entrar nessa discussão que o Pedro colocou para a gente aqui. Ter mais vontade política para você incentivar, fazer por onde, para que a gente tenha condição de instalar em escala mesmo sistemas para a gente produzir e armazenar a energia solar. Exatamente. Veja só, esse exemplo de Portugal aí é um exemplo magnífico. Um país que importava energia hoje está exportando. Né? E o problema... Joel, pois não, Pedro. Se você me permitir, você foi um atleta quase de nível olímpico quando praticou judô. Né? Meu amigo, não sei como soube, mas muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança. Não, eu soube disso porque uma vez, se não me engano, foi seu pai que comentou. Tá bom. Há muito tempo comentou, fiquei com isso na memória. Não é tanto assim também, não. Eu só gostava. Pois não, Pedro. Não, mas você chegou a competir com medalhista olímpico brasileiro, né? Sim, algumas vezes. Então, assim, como um bom atleta no judô, você sabe que é importante duas coisas. Você conhecer o adversário e, na medida que o combate vai se desenvolvendo, você ter a capacidade de antecipar os movimentos do adversário para neutralizar, eventualmente, golpes que ele venha a aplicar. Exato. Então, esse adversário que nós temos, que é a crise hídrica, não é um adversário novo, nós já conhecemos ele, nós passamos por isso no início do século, né, com o apagão. Depois nós tivemos, aqui na região metropolitana de São Paulo, 2 crises de abastecimento, uma em 2003, outra 2014 a 2016, estamos diante de uma nova crise, ou seja, nós temos um adversário que é conhecido. A antecipação desses movimentos, ela se tornava extremamente necessária. Isso não foi feito. E aí, né, você como bom atleta que foi do judô, você sabe que se você não conhece o seu adversário e não consegue antecipar os movimentos que ele vai fazer, ele vai te derrubar. A sua situação vai ficar muito fragilizada. Ele vai te derrubar. Com certeza. Exatamente. Como aconteceu. Espero que a gente comece a se preparar daqui para frente. Porque esse problema não vai se resolver daqui para frente.
Não adianta. Mais cedo ou mais tarde nós poderemos ter, talvez, não nessa próxima estação chuvosa, mas talvez daqui a algumas 2 estações, muita água. A gente pode reabastecer os nossos reservatórios. Isso vai ocorrer porque isso é cíclico, né? Nós temos um ciclo natural em que há períodos de escassez de água e outros períodos em que cai muita água, em que sobra água. Mas como nós temos cada vez mais pessoas nos grandes centros urbanos, hoje nós não podemos passar mais por esses períodos de escassez incólumes, né? Então, por isso que há essa necessidade de você criar essas alternativas. Para lá na frente, daqui a 10 anos, a gente não está discutindo de novo o que estamos discutindo hoje, né, Pedro? Exatamente. Não só ter essas alternativas, mas saber utilizar essas alternativas, né? Não só conhecer o adversário, mas antecipar os movimentos que ele pode fazer. Boa, com certeza. É isso. Ô Pedro, muito obrigado pela entrevista, viu? Uma entrevista Eu que agradeço a oportunidade. Pra caramba, esclarecedora. E você, além de tudo, é um cara gente boa demais, né, Aninha? É sim, os ouvintes adoraram, estão anotando legal. todas as dicas aqui para tomara consigam economizar também. Pedro, obrigada pelo seu tempo com a gente. O Pedro Coates, que é professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente lá da USP. Valeu, Pedrão. Valeu. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus aí.